Há momentos em que um chamado silencioso começa a ecoar dentro da alma, sem anúncio, sem explicação, como se algo maior estivesse se aproximando lentamente. Essa sensação surge de forma tão sutil que quase passa despercebida, mas seu impacto interno é impossível de ignorar. O ambiente ao redor parece diferente, carregando sinais que apenas quem está sendo separado consegue notar. É como se o invisível estivesse preparando o terreno para uma transformação profunda. Por que esse chamado aparece justamente quando tudo parece estável? Porque Deus nunca movimenta alguém sem propósito definido. O que faz essa sensação surgir sem motivo aparente? Ela nasce quando o céu decide reposicionar uma vida para algo muito maior do que seus olhos conseguem compreender. Esse chamado discreto precedeu inúmeros momentos decisivos descritos em relatos antigos, sempre preparando indivíduos para etapas maiores. Ele reorganiza rotinas, desperta inquietações positivas e empurra suavemente para direções inesperadas. Nada acontece por acaso quando Deus está separando alguém. Cada detalhe cumpre função exata dentro de um plano que ainda está sendo revelado. O desconforto repentino surge como um sinal preciso, indicando que algo na rotina já não combina com o propósito atual. Essa sensação se infiltra em pequenos detalhes, mostrando inadequações antes invisíveis. Mesmo sem compreender totalmente, a pessoa sente que permanecer no mesmo lugar já não é possível. O coração começa a rejeitar antigos hábitos que antes pareciam normais. Esse incômodo não chega para causar dor, mas para despertar movimento. Ele rompe padrões que impedem crescimento e força mudanças necessárias. Deus o utiliza para abrir espaço para novas etapas, retirando tudo que limita o avanço. A alma percebe a necessidade de transição antes que a mente entenda. Relatos espirituais mostram essa sensação atuando como ponte entre o antigo e o novo. Quando o desconforto aparece, é sinal de que a preparação está em andamento. Deus não chama alguém para algo maior sem primeiro cortar raízes que impedem o florescimento. Quando alguém é separado para algo maior, algumas relações começam a se enfraquecer naturalmente. Conversas ficam mais curtas, encontros se tornam raros e laços antes fortes se dissolvem sem motivo claro. Esse distanciamento dói, mas possui função precisa dentro do processo divino. Nem todos conseguem acompanhar o crescimento que Deus está iniciando. O afastamento serve como proteção para que influências incorretas não contaminem a nova fase. Pessoas que limitariam o avanço deixam de ocupar espaço no caminho, abrindo espaço para conexões mais alinhadas ao propósito. Nada disso acontece por rejeição, é realinhamento espiritual. A separação preserva a jornada futura. Ao longo da história, cada grande chamado trouxe consigo distanciamentos necessários. Reis, profetas e líderes foram afastados de círculos que atrapalhariam sua missão. Hoje ocorre exatamente da mesma forma. Deus remove presenças que não pertencem ao destino que está sendo construído. Portas que se fecham sem motivo aparente são um dos sinais mais claros de separação divina. Oportunidades desaparecem, planos pausam e caminhos antes promissores deixam de fazer sentido. A frustração inicial esconde a verdade. Aquela porta fechada serve como proteção contra algo que você ainda não enxergou. Deus encerra acessos que desviariam seu propósito. O fechamento funciona como redirecionamento imediato. Ele impede travessias que produziriam feridas e conduz para rotas invisíveis cuidadosamente preparadas. Nenhum bloqueio acontece por acaso. Quando Deus fecha uma porta, Ele não está tirando algo, está evitando danos que destruiriam seu avanço. Cada encerramento possui precisão cirúrgica. Antigas narrativas espirituais registram portas sendo fechadas justamente antes de grandes ameaças surgirem. Esses bloqueios pareciam perdas, mas sempre se revelavam livramentos. Assim continua hoje. Um fechamento doloroso carrega a semente de uma proteção poderosa. Quando Deus está separando alguém para algo maior, surge um desejo intenso de ficar em silêncio, refletir e se afastar temporariamente do barulho ao redor. Essa necessidade não é solidão, mas reorganização interna. O coração pede espaço para ouvir direções que não surgem em ambientes confusos. O recolhimento se torna um abrigo para ajustar pensamentos e fortalecer a fé. Esse isolamento momentâneo revela respostas que não surgiriam em meio à correria. Ele devolve clareza, renova forças e realinha emoções desalinhadas. Deus utiliza esse período para purificar intenções, remover distrações e reacender propósito adormecido. O silêncio se transforma em ferramenta poderosa de reconstrução interior.
Personagens espirituais frequentemente foram conduzidos ao isolamento antes de iniciarem grandes missões. Esse afastamento preparou cada um para desafios que exigiriam maturidade emocional e discernimento aprimorado. Quando o desejo de se afastar aparece, é sinal de que algo grandioso está prestes a começar. A pressão interna surge como força invisível impulsionando para caminhos nunca cogitados. Ela faz antigas zonas de conforto perderem sentido, abrindo espaço para movimentos inesperados. Esse empurrão sutil não assusta, mas provoca reflexão profunda. O coração começa a bater de forma diferente quando o destino está sendo reposicionado. Essa pressão não aparece à toa, é resposta divina diante de algo maior se aproximando. Quando Deus deseja iniciar um novo ciclo, nenhum ambiente permanece confortável por muito tempo. A alma entende antes que a mente que permanecer onde está já não faz parte do plano. O impulso se torna a confirmação silenciosa de reposicionamento. Histórias antigas mostram personagens sendo guiados por essa força interna antes de entrarem em missões decisivas. A pressão, embora desconfortável, moldou cada passo desses indivíduos. Hoje ela continua direcionando pessoas preparadas para níveis superiores de propósito. Quando Deus prepara alguém para algo maior, ciclos antigos começam a perder vida. Conversas mudam de tom, interesses se transformam e hábitos antigos deixam de fazer sentido. O que antes sustentava agora se torna peso desnecessário. Isso indica que o propósito está se expandindo silenciosamente. O rompimento não ocorre de forma abrupta, mas gradual. Pequenos detalhes revelam que aquele ciclo não faz mais parte do caminho. Deus permite o desgaste de situações para criar espaço para novas etapas. A separação não é castigo, e sim sinal claro de evolução espiritual. Diversos relatos mostram histórias sendo completamente redefinidas após o rompimento de ciclos que limitavam o crescimento. O fim desse período é sempre início de algo maior. Nada permanece igual quando o propósito começa a chamar com mais intensidade. A sensibilidade espiritual aumenta quando Deus está preparando alguém para algo maior. Pequenos sinais ficam mais perceptíveis, pensamentos ganham profundidade e situações antes ignoradas começam a fazer sentido. É como se uma nova visão se abrisse, revelando detalhes ocultos. A percepção interior se fortalece silenciosamente. Esse aumento de sensibilidade serve para orientar decisões importantes. Ele revela intenções escondidas, mostra caminhos seguros e expõe ambientes perigosos. Nada é acidental durante esse processo. Deus abre os olhos de quem está prestes a avançar. O discernimento se torna arma poderosa de proteção. Figuras espirituais antigas relataram períodos de clareza intensa antes de grandes missões. Essa sensibilidade também se manifesta hoje, preparando pessoas para responsabilidades maiores. Cada percepção aguçada indica a aproximação de uma nova etapa. Quando Deus separa alguém para algo maior, atividades que antes eram habituais passam a causar inquietação. Ambientes familiares se tornam estranhos e comportamentos comuns deixam de parecer adequados. Esse desconforto revela que a identidade está mudando internamente. A alma sente que não pertence mais aos mesmos lugares. Esse estranhamento não deve ser ignorado. Ele mostra que a nova fase está chamando. Deus utiliza essa sensação para afastar daquilo que já não contribui para o crescimento. Nada permanece estável quando o propósito começa a alcançar novas dimensões. A mudança interior prepara o terreno para transições essenciais. Em relatos antigos, personagens sentiram esse desconforto antes de darem passos importantes. Ele serviu como bússola emocional durante momentos de incerteza. Assim também ocorre hoje. A inquietação é convite divino para evoluir. Sinais repetidos começam a surgir quando Deus deseja confirmar uma nova direção. Frases idênticas aparecem de pessoas diferentes, situações semelhantes se repetem e pensamentos específicos retornam constantemente. Nada disso é coincidência. Tudo aponta para a preparação espiritual intensa. O universo parece ecoar a mesma mensagem. Esses sinais funcionam como lembretes de que algo extraordinário se aproxima. Eles ajustam foco, fortalecem convicções e garantem clareza em meio à dúvida.
Cada repetição reforça a certeza de que Deus está guiando o caminho com precisão. A sincronia se torna impossível de ignorar. Ao longo da história, grandes movimentos divinos foram anunciados dessa maneira. Sinais constantes precederam momentos decisivos e marcaram transições importantes. Hoje, eles continuam funcionando como comunicação direta entre céu e coração, preparando vidas para níveis maiores de propósito. Se esta mensagem tocou seu coração, não deixe isso passar despercebido. Deus não fala por acaso. Então, antes de ir embora, deixe o seu like para que essa palavra continue alcançando vidas. Compartilhe com alguém que também precisa ouvir esses sinais hoje. E se inscreva no canal, porque há muito mais do que Deus ainda deseja revelar ao seu espírito. Você não está aqui por acaso. Continue caminhando com a gente.